Esta casa, nesse aspecto, é muito especial relativamente a qualquer outro projeto que eu já tenha feito, na forma como as pessoas se relacionam com o mundo exterior. Fazia parte, digamos, de uma concepção social e económica de como se via antigamente uma empresa. A empresa entrou em decadência financeira, quer dizer, alterações de mercado, foi vendido a um determinado grupo, etc. E o dono daquele património todo vendeu a fábrica a uns franceses e ficou com a quinta, que tinha uma floresta incrível. Quando se chegou à cor da casa, a casa tem as maquetes todas e a cor sempre foi branca, quer dizer, se calhar parte do branco como um início para tudo, mas era branca, pronto, mais uma. E a determinada altura o cliente dizia, precisávamos e tal, um branco, um cinza, coisa assim, andamos a ver uma paletazinha, vamos escolher os cinzas. Não, esse é um cinza muito claro. A casa não estava habitada. E foi uma condição de não demolir aquela casa, porque no primeiro momento as transformações que um cliente, quando nos pede uma transformação profunda numa casa, a gente diz assim, recuperar porque, assim, se eu estou na presença de um bom objeto de arquitetura, não é? Diria, pronto, recupera-se, porque a transformação pode ser apenas superficial. Mas quando o nível de transformação é tão grande como era naquela casa, ou seja, esta é uma casa muito concentradinha, era uma casa que os quartos já não obedecem sequer aos padrões daquilo que nós utilizamos na construção corrente. A ideia que eu fiquei era, neste projeto aqui, e quando nós apanhamos em arquitetura, não, eu acho que nós os arquitetos distinguimos preconceituosamente assim como as pessoas quando se trata de reabilitar uma arquitetura mais clássica, ou diria classicante, portanto apanhamos um objeto com uma aura mais vernacular e com pedra, etc., com telhado rústico, e tudo isso para nós é muito confortável, porque nos permite eventualmente uma distinção maior entre linguagens, entre aquilo que nós fazemos contemporaneamente, entre aquilo que são os materiais contemporâneos, entre a nossa geometria, a geometria que queremos aplicar e, digamos, aquilo que é o velho. E, portanto, nota-se muito esse contraste e que hoje em dia se faz muito para que ele seja cada vez mais evidente. Tinha um telhado imenso, um telhado com uma força incrível em cima da casa que a deformava toda, e portanto aquilo que eu trouxe foi um grande problema para dentro do escritório, ter que reabilitar um objeto daqueles que nós não apreciamos propriamente, porque é um objeto de transição, ou seja, tem ali modelos que são de arquitetura clássica cruzados com modelos de arquitetura contemporânea, e portanto para nós é um exercício muito mais difícil, ou seja, ter manter alguma coisa do desenho, porque não podemos demolir aquilo, e conseguir ao mesmo tempo fazer uma extensão àquela casa sem que pareça apenas duas casas, ou seja, eu tinha que lhe dar continuidade, necessariamente. Portanto, na altura foi um projeto que me trouxe uma série de angústias, primeiro que conseguisse estabelecer a primeira solução. Há bons arquitetos que explicam isto, mas nós perante um lugar sentimos duas necessidades distintas. Nunca nos sentimos, creio eu, ambíguos. Há lugares que precisam de ser construídos e outros que já estão completos e que não precisavam de nada. Não é? Para estarem completos já têm tudo. Acabo por estruturar sempre a arquitetura à volta de pátios. A minha arquitetura à volta de pátios, mas porque aprendi também a viver assim. Porque acho que a nossa arquitetura, a arquitetura portuguesa, é feita de pátios, e a arquitetura do norte do país, esta onde nós crescemos, nos habituou a sentirmos confortáveis pelos muros. Temos sempre muros altos no norte do país, não é?
e estarmos sempre defendidos por muros. De alguma forma, nós achamos sempre que o ambiente exterior é uma agressão. Não é que isso me tenha feito, digamos, transportado qualquer tipo de fantasma para cima da minha obra. Mas parece sempre, em primeiro lugar, para mim, mais confortável, eu no primeiro momento ter um espaço de transição. E esse espaço de transição é sempre um espaço exterior para chegar, digamos, ao mundo exterior. Ou seja, nunca é diretamente para o exterior. Sinto-me menos confortável quando saio diretamente para a rua. Ou seja, quando saio primeiro para um espaço de transição e depois para a rua. E nesta casa funciona assim, ou seja, funciona por uma sequência de filtragens de espaço, ou seja, vemos do mundo exterior, entramos na quinta, da quinta entramos num pátio da casa e depois é que entramos na casa. Ou seja, estamos sempre a fazer uma depuração do momento de entrada ou vice-versa. A casa era para ser ligeiramente menor do que aquilo que se mostra neste momento. Principalmente onde ela não se vê, que é ao nível de cave. E cresceu também ligeiramente na profundidade dos quartos. Há uma coisa que eu também me esforço muito, desde o primeiro dia em que comecei a trabalhar em arquitetura. Nós não podemos apenas trabalhar, temos também que mostrar que trabalhamos para os clientes. Portanto, ele tem que ser revelado. É preciso trabalhar, mas mostrar também, de uma forma organizada, que se trabalha. Isso para os nossos clientes é uma garantia. Se virem 2, 3, 4, 5 maquetes do mesmo objeto, isso dá-lhes segurança ao nosso cliente e, portanto, se nós mostrarmos trabalho, isso acontece com o nosso cliente, com as pessoas que estão na obra e com as pessoas que depois, mais tarde, veem as fotografias, que até ao nível do portfólio, acho que é importante nós cuidarmos do nosso portfólio e cuidarmos do nosso acervo, sempre. Quer dizer, eu não deito fora um esquiço que faço, eu guardo o esquiço que faço, porque isso saiu-me, foi mais 5 minutos de suor. E, portanto, cabe-nos a nós sabermos defender o nosso trabalho apenas pelo trabalho que vamos fazendo, e acho que as pessoas têm essa capacidade de observar quando aquilo é apenas um gesto gratuito ou quando aquilo realmente nos sai da alma e nos sai do cabedal. E, portanto, confiam, começam a confiar, porque veem em todo o processo que o processo é cuidado, que não é uma coisa efêmera que apareceu não se sabe de onde. Não é? E não é apenas uma opinião. Eu dificilmente até dou assim opiniões muito perentórias e muito afirmativas num primeiro momento. Eu não tenho nenhum desejo de perpetuar as coisas sem mudança. Eu acho que a mudança é um processo inevitável e transversal a tudo que existe. Não vejo na mudança nenhum perigo evidente. Quer dizer, não é o processo em si mesmo de mudança que é um perigo evidente. Das duas uma, ou nós não conseguimos passar as nossas preocupações ao cliente e portanto foram mal interpretadas. Há sempre aqui, eu acho que os processos em si mesmo têm sempre razão.